Se inscreva na Batista TV, comente os nossos vídeos e dê o seu like. A adrenalina de quem trabalha num resgate de emergência é construída em cima de uma premissa básica, sabe? E muitas vezes brutal. Uhum. O paciente, num primeiro momento, não tem rosto, né? Exato. É um conjunto complexo de sintomas e lesões. E é justamente essa despersonalização rigorosa que permite ao profissional operar ali no meio do caos absoluto. Com certeza. Porque quando o rádio toca, a engenharia humana entra em ação, né? O socorrista já visualiza as artérias, calcula o oxigênio. Foca no protocolo técnico, né? Tudo isso forma uma espécie de armadura psicológica, uma blindagem neurológica que parece inquebrável. Que é essencial para a função. Sim, mas a questão central do nosso mergulho de hoje é: o que acontece no exato milissegundo em que essa blindagem se estilhaça? Nossa, é o momento em que o protocolo simplesmente derrete. Pois é, imagina que a vítima sangrando no asfalto é o seu próprio filho. O material que a gente vai dissecar hoje leva a gente para a zona rural de Mato Grosso do Sul. Uma história dificílima. Muito. A nossa missão nessa exploração não é só repassar um boletim de ocorrência, é entender a anatomia de um pesadelo absurdo, onde o dever clínico e o luto materno bateram de frente. E tentar decifrar uma execução à luz do dia que, olha, desafia a perícia moderna de um jeito assustador. Então, para quem está acompanhando a gente, vamos voltar para o início da tarde daquele domingo e entender os passos desse atendimento. Vamos lá. Porque o colapso dessa armadura técnica obriga a gente a olhar para a biologia do trauma, sabe? O treinamento de resgate é um condicionamento do sistema nervoso central. Ensinar o cérebro a ser lógico, né? Isso. Forçar a razão a abafar o medo e o pânico. E quando a gente olha para o que aconteceu na rodovia MS 165, ali na zona rural de Aral Moreira, a gente vê o começo padrão dessa engrenagem. Um domingo como qualquer outro para o plantão. Exatamente. A equipe do SAMU recebe um chamado desesperado de populares, vítima de disparo de arma de fogo. A enfermeira de plantão, a Luzinete, entra na ambulância. E a cabeça dela já está repassando a triagem de trauma, imagino. Vias aéreas, hemorragia. A expectativa dela é o trabalho puro e focado. Mas aí o choque acontece justamente na intersecção entre essa expectativa e a realidade no asfalto, né? A ambulância chega, ela desce. O olhar treinado dela varre a cena e foca na vítima. Que está caída ali do lado de uma motocicleta. Uhum. Ela vai buscar os sinais vitais e, numa fração de segundo, a memória afetiva dela decodifica aquele rosto. A vítima é o Renato Lúcio Alexandre, de 29 anos. O próprio filho dela, caramba. Pois é. E a crueldade do protocolo estatal é que, como ela é a profissional máxima de saúde ali no local, ela mesma precisa constatar o óbito. Nossa, é a mãe, com mãos de enfermeira, atestando o fim da vida do próprio filho. E tem um detalhe nos relatórios que me deixou bem chocado. A linguagem técnica. O laudo diz que o corpo estava em decúbito dorsal. Esse é o jargão forense. Descreve um corpo deitado de costas para o chão com o rosto para cima, frio e matemático. Mas para a neurociência, o que acontece quando uma mãe vê o filho em decúbito dorsal numa cena de crime? É uma sobrecarga cognitiva massiva. O cérebro entra em curto-circuito total. Não tem caminho neural para processar o luto materno tão visceral e, ao mesmo tempo, manter a frieza de preencher um relatório de estado, sabe? E as fontes deixam claro que isso comoveu todo mundo no local, né? Não só a equipe. Sim, porque em comunidades menores, tipo no interior, a linha entre o servidor público e a pessoa privada quase não existe. A dor espalha muito rápido. O que era um luto íntimo vira um trauma coletivo. E a imagem que isso cria é muito angustiante. O corpo em decúbito dorsal, o giroflex batendo no rosto das pessoas, a mãe ali paralisada. De cortar o coração. Mas essa mesma imagem faz a gente questionar a mecânica da coisa. O que aconteceu naqueles minutos antes da sirene do SAMU rasgar a estrada? Como o Renato foi parar ali? Bom, a linha do tempo da investigação aponta para a volta de 1h30 da tarde, aquele mesmo domingo, dia 19. 1h30 da tarde. Tá. Isso. O Renato estava pilotando uma moto, uma Leopard 125, e o ataque acontece num ponto bem específico, na frente de um espaço de eventos da região, o Amoreira Hall. Em frente a um salão de eventos. Sim. Relatos dizem que ele foi interceptado por outra moto parecida e foi muito rápido. Os caras emparelham, atiram a queima-roupa e fogem sem quebrar o ritmo, sumindo naquelas estradas rurais. Olha, espera aí.
Tem uma contradição aí que me parece muito óbvia. 1h30 da tarde de um domingo, Uhum. na frente de um salão de eventos, isso não soa como um crime escondido na calada da noite numa estrada deserta. Soa muito audacioso. À luz do dia. Totalmente. E é isso que revela a natureza da operação, na verdade. A gente não tá lidando com amadores no momento de raiva, sabe? Você diz pela escolha do horário e do veículo. Exato. Usar uma moto de baixa cilindrada mostra um cálculo muito frio de mobilidade. Elas fluem bem, tanto no trânsito urbano quanto na terra. Entram onde um carro não entra. Agilidade em vez de potência. Isso. E escolher a luz do dia na frente de um salão sinaliza um controle psicológico absurdo. Eles não queriam a invisibilidade da noite. Eles confiavam no controle absoluto do tempo. Tipo a janela de tempo de execução. Exatamente. Atirar queima-roupa ali comunica que o alvo era inegociável e que eles confiavam cegamente na rota de fuga. A coisa toda durou segundos. Essa precisão muda a perspectiva. Não importa se tem sol ou testemunha se o ataque é tão rápido que ninguém consegue sacar o celular ou ler uma placa. Ninguém reage a tempo. Mas aí vem a minha dúvida. Quando a ação é estonteante assim, a física costuma atrapalhar, né? Um solavanco na moto, uma derrapada, geralmente sobra algum erro no asfalto. Sim, um rastro, né? Isso. Então, o que a perícia técnica encontrou quando isolou a cena? É aí que o quebra-cabeças fica denso. A polícia militar chega e isola, depois a polícia científica assume. A equipe do perito José Felipe e o agente Luca Martins, sob o comando do delegado Rodrigo Hinojosa. E o que o mapeamento deles revelou? Que o Renato levou 6 tiros. E a distribuição é bem importante. 4 tiros nas costas, na região escapular esquerda, 1 na lombar e só 1 tiro no antebraço direito. Nossa, 1 no antebraço e 5 nas costas e lombar. Pois é. Mas o grande mistério, o detalhe assustador, é que a perícia não achou nenhuma cápsula deflagrada no local. Nenhuma. Nenhuma cápsula. Zero. Zero. O perímetro foi varrido e nada. Deixa eu tentar visualizar essa distribuição de tiros primeiro. Foi a queima-roupa, possivelmente emparelhando as motos, certo? Sim, pela lateral. Então, só um tiro no antebraço direito parece muito instintivo. Aquela reação de levantar o braço para proteger o rosto do cano da arma. Exatamente, é o que a gente chama de ferimento de defesa. E os outros 5 nas costas mostram o segundo seguinte, que é a fuga. Isso mesmo, o circuito visual da gente processa a arma muito antes da gente conseguir virar uma moto pesada para fugir. Levantar o braço é reflexo. Os tiros nas costas mostram que ele tentou escapar. Torcer o corpo, virar a moto... E mostra que o atirador tinha um controle de recuo absurdo. Continuar acertando o centro de massa de um alvo em movimento, atirando de outra moto em movimento. É um treinamento muito específico. Mas e essa ausência de cápsulas? Porque a cápsula é o básico da criminalística, né? É o que liga o tiro à arma e ao dono. É o santo grau do primeiro dia de investigação. Então, se o perito José Felipe e a equipe dele não acharam nada de metal no asfalto, isso eleva o nível da coisa. Não foi briga de trânsito. Definitivamente não. O vazio de evidências numa cena de execução mostra inteligência criminal altíssima. Quando o atirador tira a cápsula da cena, ele elimina 90% das chances de rastreamento inicial. Porque a cápsula tem aquela marca única da agulha da arma, né? Isso, a assinatura mecânica. Tecnicamente, essa ausência aponta para 2 coisas. A primeira é o uso deliberado de revólveres. Diferente da pistola, o revólver não ejeta a cápsula. Ela fica no tambor. O que chamam de higiene forense. Exato. E a segunda hipótese seria o recolhimento das cápsulas depois do ataque. Mas olha, essa segunda hipótese beira a loucura, não acha? Imagina, o cara na moto tem que frear, descer, catar metal quente espalhado no asfalto. Sob estresse total. Sim, 1h30 da tarde, com gente podendo ver, depois de matar alguém. É um sangue frio que não cabe num crime comum. É perfil de quem enxerga o crime como um fluxograma técnico, sabe? Seja usando revólver ou catando estojo, eles conhecem o protocolo da polícia científica tão bem quanto os próprios peritos. Eles sabiam que a polícia ia procurar o metal primeiro. E negaram essa informação desde o minuto 1. Congelando o banco de dados balístico e atrasando tudo. Manipularam a física da cena a favor da impunidade deles. Isso cria um contraste bizarro com o que vem depois. Porque o atirador limpa a rua de forma cirúrgica,
Mas o Estado precisa lidar com a burocracia, né? Lidar com o corpo. O rescaldo burocrático. As fontes mostram que depois do choque, depois da mãe atestar o óbito, o corpo foi removido pela funerária Interpax. Uhum. E o caso entra na delegacia de Irão Moreira. Só que a tipificação oficial inicial foi como homicídio simples. Como assim? Isso sempre gera confusão mesmo, esse jargão do sistema legal. Porque, sério, a gente acabou de descrever emparelhamento de motos, tiros pelas costas, vítima sem chance de defesa, cena do crime higienizada, tem todas as características de emboscada e execução. Com certeza. Como que o sistema jurídico engole no primeiro papel oficial o rótulo de homicídio simples? Não é que a polícia está negando os fatos brutais que a equipe do delegado Nojosa viu lá no asfalto. É o rigor do direito penal, a materialidade formal. Precisam de provas no papel. Exato. A gravidade de um crime tem que ser construída em cima de laudo pericial fechado, não só no que a gente deduz na hora. Para dar qualificadora de emboscada ou motivo torpe, o delegado não pode só achar que foi, ele tem que provar. Entendi. E nas primeiras horas, sem necrópsia pronta, sem suspeito, eles vão pelo seguro. Sim, o homicídio simples é o alicerce mais seguro para abrir o inquérito nas primeiras 24 horas. Se eles colocam a emboscada sem um laudo final confirmando os ângulos ou testemunhas formais, um advogado de defesa anula o inquérito depois, alegando precipitação. É uma âncora provisória, então. Eles começam com a base incontestável de que houve uma morte e vão subindo as qualificadoras com a ciência forense. Perfeito. Esse rigor procedimental protege a denúncia lá na frente, mas, nossa, cobra um preço psicológico terrível da família agora. Chamar de simples parece minimizar a monstruosidade da coisa, né? Demais. E o grande problema é o vazio que fica. Todo aquele esforço de não deixar rastros deu resultado. A investigação, até o momento dos relatos, segue sem nenhuma motivação confirmada e sem paradeiro dos atiradores. Ou simplesmente evaporar. E isso volta para a dor daquela mãe, a enfermeira Luzinete. Tenta cruzar a eficiência do Estado com o vácuo de respostas. É sufocante. Ela entende de trauma cinético. A perícia entende do trajeto da bala na escápula. A delegacia entende da portaria de homicídio simples. Mas ninguém nesse aparato todo consegue dar para ela o porquê e o quem. É o choque do luto insuportável com o vácuo da investigação. Sem resposta, o trauma não assenta, sabe? A tragédia revela o limite do resgate médico e o limite gigantesco da polícia contra um crime tão profissional nessas rotas rurais. Para quem está acompanhando essa análise com a gente, eu acho que tudo isso deixa um pensamento muito provocativo para a gente encerrar o papo de hoje. Um fato para a gente refletir, né? Isso. Porque a gente vive nessa ilusão do rastreamento total. De que hoje em dia o celular te monitora, a câmera da rua te grava, tudo deixa um rastro físico ou digital, certo? A gente acha que está todo mundo sendo vigiado o tempo todo. Mas aí você olha com honestidade para esse caso da rodovia MS-165. No pico da luz do dia, a nossa ilusão de segurança cai por terra. Totalmente. Fica a pergunta, a execução perfeita existe? Porque a capacidade desses caras surgirem do nada, tirarem uma vida com precisão militar, não deixarem nenhum metal no chão e simplesmente sumirem na paisagem? Mostra que existe muita coisa fora do radar. Exato. Sugere que existem ecossistemas inteiros de ocultação ali. Redes invisíveis, economias paralelas rodando nessas rotas, que ignoram completamente a nossa tecnologia forense. A sombra mais perigosa não é a noite. É aquela que age às 1h30 num domingo de sol, né? É aquela que continua impenetrável mesmo quando a gente joga todas as luzes da perícia em cima dela. A armadura da socorrista e da nossa sociedade é bem mais frágil do que a gente admite. Deixa isso aí para quem está ouvindo processar. E até a nossa próxima exploração. Se inscreva na Batista TV, comente os nossos vídeos e dê o seu like.